Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez, para nós fazer a nossa leitura com lição Bíblia com Rose, como de costume. Estamos nós na nossa lição de número 7 do quarto trimestre e o assunto desta semana é sobre a responsabilidade individual. E a nossa leitura, ela se encontra hoje em Jeremias, capítulo 31 e o verso é o 29, e eu estarei lendo aqui para todos vocês, que diz o seguinte: naquele dia nunca mais dirão, os pais comeram as uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embortaram, né? Então essa mensagem para nós darmos início, mais uma vez, a nossa lição de número 7, amém? E já vamos nós para o nosso tópico 1 da nossa lição, amém? Nosso tópico 1 desta lição está dizendo o seguinte, sobre a máxima usada em Israel. E o ponto 1 diz o seguinte, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embortaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Lá em Êxodo capítulo 20, o verso 5, a maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam no pecado dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Então aqui, meus queridos, nós vamos entrar num assunto, a qual o assunto da nossa lição diz que a responsabilidade é individual. E para você entender melhor, eu vou estar lendo aqui em Êxodo capítulo 20, o verso 5, para nós entrar aqui no comentário. Então aqui diz assim, não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Cada versículo, cada parte desse versículo a gente entende o que Deus quer dizer para nós. Mas o que o povo de Israel não estava entendendo, ou seja, ou ele entendia e fingiu que não entendia. Então diz o seguinte, cada pessoa, cada ser humano será julgado e castigado segundo as suas obras. O povo de Israel, lá do Reino do Sul, estava sendo castigado porque os seus pais tinham desviado do caminho de Deus, tinha pecado contra Deus. E era por causa do pecado dos seus pais que eles estavam sofrendo. Isso tudo na cabeça, na mente deles. Eles diziam o seguinte, nós estamos sofrendo, nós estamos sendo levados para a Babilônia como escravo. Por quê? Porque os nossos pais pecaram. Ou seja, eles achavam que estavam passando por todo aquele sofrimento porque os seus pais pecaram. Mas ele estava usando esta palavra, ou seja, ela estava tendo uma interpretação totalmente equivocada, como disse o nosso ponto 1, porque eles, em vez de assumir o seu próprio pecado e que ele estava sendo julgado, punido pelo pecado deles e não do pai deles. Porque como nós dissemos aqui, a lição dessa mensagem de Êxodo, capítulo 20, é que Deus, ele visita a maldade dos filhos, mas se continuarem no pecado dos seus pais, isso que a mensagem está dizendo. Mas eles achavam que não. Eles tinham que ter o direito de escolha de pecar, mas eles não estavam aceitando que as consequências do seu pecado. Olha só, existe muitas pessoas em nosso meio, até no dia de hoje, ele culpa sempre alguém pelo pecado dele. Lá no Jardim do Éden, nós deparamos com Adão e Eva. Quando Adão pecou, ele disse que a culpa foi de Eva.
né? Todo mundo quer culpar alguém pelo seu pecado, em vez de assumir o seu erro e se arrepender. Não, ele procura transferir o seu erro para a pessoa, ou seja, culpar os outros pelo seu pecado. Mas nós estamos falando durante essa lição que todos nós seremos julgados pelas nossas próprias ações. Então, que nós possamos reconhecer o nosso pecado. Não é porque os meus pais pecou, não é porque os seus pais cometeram algo horrível que os filhos vão pagar. Porque de jeito nenhum, a palavra de Deus diz, e é bem claro, que ele visita sim, se os filhos permanecendo no pecado dos pais, mas não castigar o filho por causa do pecado do pai. Como nós dissemos, né? A responsabilidade, ela é individual. A salvação é individual. Então, o que eu quero dizer nessa manhã? Que nós não venhamos culpar ninguém pelos nossos pecados. Se você está sofrendo, se você passa por um momento, não culpe ninguém, nem mesmo seus pais, porque eles não são culpados. Porque nós é que somos responsáveis pelas nossas ações, certo? Em vez do povo de Israel ou de muitas pessoas reconhecer o seu pecado, eles preferem culpar outros pelo seu pecado, né? Eu deixo aqui uma observação que Israel estava sofrendo, sendo levado sim escravo pelo seu pecado e não pelo pecado dos seus pais, porque a palavra de Deus diz que Deus não castiga, a não ser que eles permaneçam no pecado dos pais. Você culpa alguém? A partir de hoje, espero que não culpe mais, né? Essa máxima, então, desse primeiro tópico é tirar a culpa e colocar nos outros do pecado, tá? Então, vamos nós para o nosso tópico 2, tópico 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Ponto 1, a esperança para o pecador. Olha só, Ezequiel afirma de maneira direta: Deus é a salvação de todos os seres humanos, ou melhor dizer, para todo aquele que nele crê. A salvação e a esperança é para todos. Quando diz para todos, quer dizer que todos têm direito à salvação a partir do momento que reconhece ser humano, pecador, mas que agora está arrependido e quer realmente ser perdoado por Deus. Ponto 2 diz: refutando um pensamento fatalista. Eu vou ler aqui o verso 20 desta lição, que é Ezequiel capítulo 18, verso 20 da nossa lição, que diz assim: a alma que peca, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, certo? Então é muito claro, como diz Ezequiel, Deus é salvação para todos. Eu não pagarei pelos pecados dos meus filhos, e nem os meus filhos pagarão pelo meu pecado. Então essa história de a maldição hereditária, ela não existe, porque a salvação é para todos. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam numa ideia falsa de que estava pagando pelo pecado dos pais. Foi o que nós falamos aqui no tópico 1, né? O povo de Israel pecou e estava pagando, mas eles diziam que não, que eles estavam passando por aquilo, ou seja, eles não estavam em pecado, dizendo eles lá. Só que Deus conhece o ser humano, Deus sabe que o ser humano está em pecado. Deus, ele é justo e nem tem como enganar. Então, se Israel estava sofrendo, era pelos seus pecados, não era pelo pecado dos pais deles. A responsabilidade é de cada um. Então, vamos nós para o nosso tópico 3 da nossa lição, que diz sobre a reação de Israel. Olha só, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. É o que está escrito na lição aqui. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Eu vou ler o verso 25 de Ezequiel capítulo 18,
para você entender a forma que o nosso comentarista colocou esta frase. Está falando exatamente deste versículo aqui que diz: dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. Ou seja, o povo estava dizendo que o caminho de Deus não era direito. E Deus diz aqui que o caminho deles que era um caminho torcido, ou seja, um caminho errado. Eles que andavam nos caminhos errados, porque Deus, ele anda em caminho reto, em caminho de santidade. Mas o povo lá de Israel estava andando num caminho pecaminoso, caminho torcido. É pergunta retórica, não espera uma resposta, porque não tem resposta, certo? Então, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. Ou seja, o povo dizendo que o caminho de Deus não era, mas Deus, o caminho desse é que estava sendo torcido, torto, né? Tudo errado. E o ponto 2 dessa lição diz assim: sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, olha só, é que a lei da responsabilidade é individual e justa e de acordo com os atributos divinos. Lógico, Deus sempre tem razão e sempre sabe o que ele está fazendo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 6, que somente Deus é justo. Realmente, ninguém tem como diante de Deus achar que pode se justificar. Só Deus é justo e só Deus é um juiz justo. Então ele é justo e tudo ele sabe. E sabia muito bem, porque o povo lá do Reino do Sul, como também o Reino do Norte, precisaram passar por aquela punição. Ponto 3 diz: o arrependimento. Olha só, Deus é justo e é misericordioso. Todos nós precisamos de arrependimento e de buscar perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Porque o povo, quando ele não acha quem, eles acusam até Deus pelo seu pecado, pelas consequências que ele está passando, mas não reconhece que ele é o próprio, exclusivamente culpado pelas suas atitudes e suas ações. Essa história se repete em nossos dias porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pela sua mazela. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas. Mas a felicidade que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo é a verdadeira e nós precisamos sempre. Então, nessa manhã, Deus te abençoe, Deus te guarda, e eu quero te agradecer por estar aqui e que Deus possa te abençoar, não só hoje, né, mas todo sempre. E reconheça o seu erro, não culpe ninguém, porque sendo assim você nunca vai sair de onde está, porque enquanto nós não reconhecemos, enquanto nossos olhos não abrem para que nós vejamos o erro, nós não vamos mudar, nós vamos continuar naquele erro. Mas se você reconhece que está errado, com certeza a sua vida vai ser diferente. Então, nessa manhã, fica com Deus e toda sorte de vitória venha sobre a sua vida. Amém? Tchau!